Oi, pessoal, e tudo bom? Então, nós estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho com vocês. Eu me chamo Leandro, eu sou psicólogo aqui também do Palestra, já eu acho que há 9 anos, não sei. E hoje a gente está aqui, né, numa roda de conversa. Estou com. O Lucas, sou psicólogo aqui no PG também já há um bom tempo. Estou aí nessa caminhada junto com o Leandro e a Juscelie, que vai ser apresentado daqui a pouco no intuito da carreira pública aí, na Guarda, que agora é a nova Polícia Metropolitana, na Polícia, um Soldado, CFO. Então, a gente tem experiência. Nem esperamos. Nem fala. Olá pessoal, eu sou Juscelie, também sou psicóloga aqui no Instituto e estamos aqui trabalhando em conjunto para levar uma orientação para vocês que estão na fase de concurso público, que estão querendo, que têm esse desejo de ingressar na carreira pública, e a gente está aqui à disposição para ajudar naquilo que for necessário relacionado ao psicológico. E hoje nosso bate-papo ele vai estar ligado um pouco, bastante sobre essa questão das próprias carreiras. A gente ouve muito os candidatos às vezes questionam qual a diferença de um perfil para o outro. Porque, por exemplo, você tem um candidato que às vezes ele quer tanto entrar para a área da segurança pública que ele presta vários concursos. Aí ele presta GCM, ele presta para a Polícia Militar, ele presta para a Polícia Civil, ele vai fazendo vários concursos. E aí, o que a gente tenta e às vezes não fica muito claro. Cada, cada concurso tem um perfil. Então, já aconteceu do candidato, ele presta esse monte de concurso, aí passa em um, passa lá na GCM, mas não passa na Polícia Militar. Por quê? Por que ele passa em um e no outro ele reprova? A gente está falando dessa questão do perfil, né? Então, Até mesmo na mesma instituição, colocando o exemplo até da Polícia Militar, né? perfeito. Às vezes a pessoa vem e fala assim, meu, eu não passei para soldado. Aí vai presta para CFO e passa. Aí fala assim, ué, mas por que que teoricamente é o cargo base da corporação eu não passei e pro oficialato eu passei? É essa a Exato. questão do perfil. Perfeito. Porque às vezes a pessoa está mais direcionada para um perfil de oficial do que para um perfil de soldado. E quando é assim, de fato eles vão reprovar. Porque imagina, você coloca uma pessoa que tem perfil de ser oficial num cargo de soldado, vai dar ruim, né? Então a gente vai começar falando um pouco sobre cada um desses perfis, né? Vamos começar falando um pouco sobre o perfil, acho que soldado e oficial, né? Fazer esse parâmetro, porque gera muita dúvida nos candidatos sobre esse perfil. O que se espera de um soldado, o que se espera de um oficial, por que muitas vezes o candidato, às vezes que já é policial militar, já atua, e aí ele presta para o CFO, que é o de oficialato, ele reprova, sendo que ele já é polícia. Então, tentar mostrar para vocês a diferença também nesse sentido. Tá? Perfeito. Então vamos falar um pouquinho desse perfil agora do CFO e da PM, né? É, o perfil praticamente, na verdade, são os mesmos, é o mesmo, né? Exigido os mesmos itens dos dois editais. O que difere são coisas mínimas. Então vamos pensar aqui no perfil do PM, por exemplo, do soldado de segunda classe. É exigido que ele tenha uma flexibilidade de conduta boa. O mesmo também é exigido do perfil do CFO. Mas tem alguns itens que diferem na questão da intensidade. Vamos pensar que para soldado de segunda classe, o relacionamento interpessoal é exigido que seja bom. Para o oficial é exigido que ele seja elevado. Então tem essa diferença. Por que tem essa diferença? Porque o soldado, ele tem atividades mais operacionais, ele vai estar mais lidando na rua, com a população, vai estar lidando com os colegas de viatura, o colega do grupo, melhor dizendo. E o oficial, ele vai estar lidando com a tropa, ele vai estar gerenciando pessoas, mais pessoas, né? Lidando com a tropa. Por isso que esse relacionamento dele precisa ser um pouco mais elevado, ele precisa ser elevado. Então, vamos supor que uma pessoa que tem um perfil para ser oficial, ele presta para a polícia, para o soldado, possa ser que essa pessoa não se enquadra por conta desse perfil, né?
Então, por isso essa diferença. Outro item também que é um pouco diferente é o grau de proatividade, iniciativa e decisão. Para um soldado é exigido que seja bom, para um oficial é exigido que seja elevado. Mais um diferencial. A questão até, Ju, pro pessoal aí da questão do relacionamento interpessoal. No operacional, o soldado ele vai estar lá constantemente em ações, sendo chamado e tal. E lembrando que somos humanos, né? Então, a chance de alguns erros de procedimento, eles são possíveis. Tem que ser evitado ao máximo possível, mas tá ali. Então, o relacionamento interpessoal sendo bom. Então, calma, dá para levar. O relacionamento interpessoal elevado, que é do CFO. Eu vou estar lidando com situações dentro da corporação e junto à sociedade. Então eu vou estar lidando com o meu profissional, o meu soldado de segunda classe, o meu cabo, e também com o cidadão que está ali na ocorrência também, que eu vou estar lá presente. Então eu tenho que ter esse balanço, então por isso que o meu relacionamento é elevado, né, Luiz? Isso, um parâmetro assim, não indo muito longe, né? Vamos pensar numa pessoa que é líder numa empresa. Ela tem que lidar tanto com os conflitos que acontecem entre a equipe, dentro da equipe, dentro da, sei lá, um gerente lá do supermercado. Ele lidar com os problemas que tem dentro da equipe do supermercado e aí, muitas vezes ele também tem que lidar com o próprio cliente, né? Mediar junto ao cliente. Você entende que esse gerente, supervisor, seja qual for o cargo, ele precisa ter um relacionamento interpessoal acima dos subordinados? Porque para conseguir dar conta dessa demanda que chega até ele, né, se ele tiver um relacionamento mediano, a gente é muito comum, né? Quando você chega num estabelecimento que você está descontente, primeira coisa que a gente fala, quero falar com o carregado, quero falar com o gerente. Enfim, porque você entende que essa pessoa, ela está num nível de capacidade de argumentação, resolução de conflito superior àquele subordinado. Exato. É a mesma coisa no oficialato. O esperado desse oficial é exatamente isso. Essa capacidade de resolução, de situação, de problema. Eu falo que ser líder é resolver problemas. E aí, se o cara não tem, o candidato não tem isso elevado, ele não tem como atuar diretamente na função de liderança. É a mesma coisa ali da questão da proatividade, né? Que a gente também estava explicando do bom e do elevado. É a mesma situação, né? Que o soldado ele vai ter uma iniciativa sobre ele, sobre a situação que ele está vivenciando ali, a capacidade cognitiva de ir lá e fazer, mas muitas vezes ele não vai poder. E não é demérito não poder fazer. Mas o oficial ele vai ter a responsabilidade, além da capacidade de ir, ele tem o dever de ir e responder àquele soldado. Exatamente. Ele tem, mais vamos dizer assim, mais autoridade para tomar iniciativa diante de situações que talvez o soldado não terá, porque ele vai estar sempre alguém acima dele, então ele está sempre um pouco limitado dentro dessa função, né? Dentro de uma ocorrência, o oficial responde por tudo que acontece na ocorrência. Então, sei lá, tem ali 4 policiais numa viatura e tem um oficial junto, ele vai responder por tudo que acontecer ali. Exatamente. Por isso essa proatividade dele precisa ser maior, porque os outros meio que vão esperar o comando dele para algumas coisas, né? A decisão dele, olha, comando pode fazer isso, não pode, o que a gente faz? E se ele não tem uma tomada de decisão, uma proatividade elevada, fica todo mundo perdido. Exato. Porque mesmo os que estão ali, até sendo mais velho e tudo, tendo até mais experiência, mas não tendo autorização, a segurança de um superior para autorizar, a pessoa, por mais que ela tenha experiência, ela vai ficar insegura. Porque ela vai pensar, não posso tomar uma atitude aqui, sendo que o meu superior está aqui do lado e é ele que tem que decidir. Até mesmo em alguma ocorrência até midiática, né? A gente vê quando acontece algo que precisa ter um porta-voz, a gente não vê o soldado indo à frente da câmera para responder. Exato. É sempre o responsável da viatura ou o tenente. É sempre a hierarquia que está acima dele, né? Então, por isso que é essa proatividade, esse relacionamento interpessoal que tem que ser elevado nessa ocasião
e o outro tem que ter um relacionamento e uma capacidade boa. Um outro item que faz esse parâmetro de diferença é A conscienciosidade, né? conscienciosidade, Sim, que eu falo. que vem trazendo essa questão do tomar uma atitude com consciência, uma atitude pensada. Uhum. Concorda que se a responsabilidade é maior, eu não posso tomar uma atitude no impulso? Então esse oficial é elevado, né, Ju? Exigido do oficial que seja elevado, enquanto do soldado seja bom. E justamente por isso, por causa do, como o Lucas falou, do teor de responsabilidade. Em os dois, obviamente, têm uma responsabilidade, está lidando com vidas, mas um responde a todo um batalhão. Se a decisão que ele toma não é bem pensada, não é bem calculada, ele muitas vezes tem que fazer um planejamento, no caso de uma operação, ele tem que, né, analisar prós e contras, quantas pessoas ele coloca para patrulhar numa determinada área, quantas ele coloca na outra. Se ele não tem tudo isso muito bem pensado, final das contas acaba dando ruim a ocorrência, a operação. Pensa numa operação grande que demande aí muitos policiais. Esse oficial ele tem toda uma responsabilidade por um número muito grande de policiais ali numa operação, né? E aí, se isso tudo não é bem pensado, tudo de errado que acontecer naquela operação sobrecai em cima desse oficial. Não faz sentido, então, eles exigirem que a capacidade da pessoa de pensar antes de fazer seja elevada. Sim. Também outro ponto, outro item que também é exigido, que tem do soldado é exigido a inteligência que seja adequada, enquanto que do oficial é exigido que seja bom, não é? Então, o nível de inteligência para lidar com situações, tomar decisões mais acertadas, fazer... buscar resolver situações com mais presteza, com mais agilidade, também é exigido que seja bom para o oficial, porque essa pessoa se entende que essa pessoa ela tem mais capacidade para lidar com certas situações. Enquanto que do soldado é exigido que seja adequado, mas ele tem que ter um mínimo de inteligência para lidar dentro de um grupo, para lidar com a população, para lidar dentro das tarefas que ele tem que resolver no seu dia a dia. Então, esses são os itens que diferem de um edital para o outro. E aí, pensando nisso, né, que a Ju trouxe, por isso que às vezes vai acontecer o que a gente explicou para vocês. A pessoa prestar para os dois editais e às vezes passa em um e no outro não, porque está ligado diretamente ao perfil. Não, né, dificilmente a pessoa vai passar nos dois editais. Assim. Como é que ela tem os dois perfis ao mesmo tempo? Embora esse perfil ele pode ser desenvolvido. É claro que a pessoa ela pode... Vamos pensar numa pessoa que começa com um perfil de soldado, né, passa... E aí ela tem a vontade de um dia se tornar oficial. Ela vai desenvolver aquele perfil para que um dia ela se torne ou tenha um perfil de oficialato e seja apta no psicológico do oficialato. Agora, claro que... E agora tem pessoas que não, que já tem esse perfil meio que inato, parte das vivências da vida, a forma como talvez já foi, né, líder em muitos campos da vida, e aí quando ela presta o concurso, é entendido que ela tem já esse perfil de liderança dela, já está nela. E aí por isso ela é reprovada no de soldado. Não é porque ela não é boa ou algo assim, é porque o perfil dela está mais para a liderança. Né? E eu sempre gosto de salientar, ser líder não é só você ter uma patente, você ter um cargo, porque muitos trazem essa fala, poxa, mas eu já sou gerente na empresa que eu trabalho, poxa, eu já sou sargento, eu já sou cabo, e como assim eu não tenho liderança? A liderança ela não está ligada a você ter um cargo, mas quais são os aspectos quais são os aspectos comportamentais que você exerce como líder? Porque tem
Tem gente que tem cargo e é chefe. Age como chefe, se comporta como chefe, manda, direciona, porque isso o chefe faz. Chefe dá ordem, chefe direciona, chefe comanda, mas quem gosta de trabalhar com o chefe? Ninguém. O líder faz a mesma coisa, né? Ele dá ordem, ele direciona, ele comanda, mas a maneira como ele faz isso é diferente. Por isso ele se torna um líder, ele se torna um exemplo para aquele grupo. E a liderança está muito ligada a isso. A capacidade de você ser um exemplo para o grupo. Vocês concordam? Sim, É a exatamente. postura que a gente exerce, né? Isso aí. Então, e muitas vezes a gente chegou em algum lugar, a gente tem essa patente, vamos colocar até na nossa posição aqui como psicólogo, a gente às vezes tem uma patente de chefia, mas a gente não tem a postura de liderança, que é o diferencial. Então, quando a gente tem o perfil para liderar, é uma coisa, quando a gente tem o perfil para chefiar, é outra, totalmente diferente. E isso em vários aspectos da nossa vida. Exato. E tem gente que faz muita confusão, o que é ser chefe, o que é ser líder, né? Porque eu costumo dizer que o chefe é aquele que dita a ordem, reclama, às vezes faz Culpa todo mundo. culpa todo né? mundo, às vezes cobra coisas absurdas. E o líder, ele vai fazer isso, mas o líder é aquele que corre junto com a equipe. Exato. Ele não só manda, mas ele faz junto, ele coloca a mão na massa, ele vai lá, ele tá junto com a equipe, dando esse suporte, dando essa força, dando segurança à equipe. O chefe muitas vezes dá uma ordem, dá as costas e vai embora, ou vai fazer qualquer coisa. E façam. O líder fala, vamos fazer. Então, essa postura do líder, né? De estar junto com a equipe ali, dando suporte, né? Chefe, muitas vezes ele fala, vocês erraram. O líder vai chegar, ó, precisamos melhorar. Exato. Perfeito. São pontos que vão mostrando essa liderança mais claramente, né? E tem gente que tem isso, às vezes, no dia a dia, às vezes até no grupo de amigos. Você percebe a postura da pessoa que é inato dela, aquela coisa está ali nela. Né? Então, tem essa diferença, né? E uma coisa muito importante, nem sempre tem a ver com a idade, tá? Exato. Porque às vezes a gente ouve assim, nossa, mas essa pessoa é tão novinha, como assim? Passou no concurso de oficial, não tem nem, sei lá, tem 18 anos, mas liderança não tá ligado só à questão da idade. Porque existem pessoas que, sei lá, têm seus 30 e poucos anos e que não tem essa liderança, e tem gente super novinha que tem essa liderança em si. Porque a maturidade, como a gente costuma falar, não significa quanto mais velho, mais maturidade a pessoa tem, não. Isso vai depender de pessoa para pessoa. E a liderança também é igual. Tem até uma brincadeira, né? Quanto mais tempo de idade, é mais tempo que você pode ter errado também, né? Faz sentido. Então, a gente meio que entrou nesse tema, né? Da Polícia Militar, tentando mostrar para vocês esse parâmetro de diferença. Agora a gente vai falar um pouquinho também de esse parâmetro de uma instituição para outra. Então, por que às vezes a pessoa faz lá para uma instituição e passa e na outra reprova? O caso, por exemplo, da GCM. A gente vê muito caso de pessoas que tentam GCM e são aprovadas e na Polícia Militar, por exemplo, são reprovadas. Não conseguem entrar para a instituição e aí fala, poxa, eu tentei ser polícia, prestei para a Polícia Militar, mas não consegui entrar e cheguei no limite da idade. E aí vai lá, presta para a GCM e é aprovado. E a pessoa fica nessa coisa do... Mas não é carreira pública, tudo? Por que em uma eu fui aprovado e na outra eu não fui? E a gente vai falar também um pouco desse perfil do GCM. Sim. O GCM, né, que é o Guarda Civil Metropolitano, que agora, eu acho que faz 1 mês ou 2 meses, né? Saiu um decreto estadual onde que todos os guardas civis agora têm a categoria de policial metropolitano. Então, todos têm os direitos, né? O direito e a ação do policial agora, né? O GCM ele vai ter essa ação de um policial. Ele vai poder agir, dar ordem de prisão como um policial também. A diferença é que vai ser no nível municipal, né? Então, deixando mais claro assim, né? Então, o policial metropolitano, ele vai atuar especificamente naquela cidade. Então, se eu sou o guarda ali de São Paulo, eu atuo nas intermediações dentro de São Paulo, na base onde que eu ocupo em São Paulo. Então, eu não vou atender uma ocorrência que for ali em Diadema, em Cotia.
O policial militar, ele tem esse alcance estadual. Então, ele passa as fronteiras, né, entre municípios, porque se tiver alguma ocorrência, ele pode migrar. Um guarda civil, se acontece alguma ocorrência em São Paulo e ele vai para outra cidade, por exemplo, Santo André, ele tem que acionar a guarda daquela cidade e acionar a polícia militar. Ele não pode ultrapassar aquele limite. Então, isso é alguma das diferenças. Isso entre estados também, entre a Polícia Militar de São Paulo com a Polícia Militar de Minas, com Paraná, é a mesma situação. E aí tem algumas características do perfil do policial metropolitano, que se diferem um pouco do policial militar, tá? Que a gente vai falando aí, que são bastante itens que eles vão se correlacionando. Então, tem a capacidade de liderança, que é você liderar suas próprias atitudes, você ter uma boa situação de mediação. Então, o policial metropolitano, ele, no perfil, é exigido essa capacidade de mediar conflitos, mediar situações conflitantes ali no dia a dia. Essa capacidade de ser improvisado bom, tem que ser adequada, porque não é qualquer coisa que eu vou improvisar na minha vida. Então, eu tenho um processo que eu sigo, uma orientação passada pelo meu comando, mas eu tenho a capacidade de improvisar a partir de situações que fogem ao cotidiano, fogem à rotina estabelecida. Isso se adequa na nossa inteligência, né? Então, eu tenho um raciocínio lógico para isso, eu tenho uma atenção. Então, eu sei o que está acontecendo, eu sei a demanda que está me pedindo, e essa demanda faz com que eu tenha que improvisar. Eu posso atuar sozinho, ou eu vou precisar do apoio do Leandro para me socorrer? Eu vou, que nem a gente falou aqui dos limites da cidade. Se a pessoa está tão focada naquela situação, eu tenho que resolver, tenho que passou a fronteira, aí vai lá com a viatura da Polícia de São Paulo invadindo outra cidade. Tá errado. Então você tem que saber o limite da sua atuação para que você controle a sua emoção, a sua agressividade, o seu ímpeto. Porque a gente sabe que a gente quer resolver coisas, mas a gente tem que saber o limite da nossa ação. Até onde a gente consegue ir. Uma boa comunicação, um bom relacionamento. Eu preciso ser flexível, porque vai lidar com pessoas de hábitos, culturas totalmente diferentes. Cada situação, cada ocorrência, ele precisa saber lidar com as pessoas que ele vai estar atendendo. Eu sempre gosto de falar para os candidatos que prestam para a GCM que as pessoas têm que tirar da cabeça que o GCM é o guarda ou policial que fica patrulhando só os locais, né? O patrimônio público. Eu vou patrulhar o patrimônio público. Gente, ele não cuida, não é de parede, de teto, de telhado. Ele cuida de pessoas. Se ele está patrulhando um local público, ele está patrulhando para que aquele ambiente seja seguro para as pessoas que estão ali. E muitas vezes ele onde vai entrar a questão da memória, eu preciso ver se tem uma pessoa estranha entrando nesse local. Mas espera aí, já é a terceira vez que essa pessoa passa aqui, então peraí, pode ser uma pessoa que está com uma má intenção. Se ele está patrulhando uma praça, muitas vezes ele está ali, ele tem que dar informação para as pessoas que estão na praça, olhar, tá atento, tem criança, não tem alguma pessoa um homem ou um adulto que parece que está com uma intenção suspeita. Ele está patrulhando não é a praça, as árvores da praça, ele está patrulhando as pessoas que estão ali. Porque às vezes, quando a gente vai falando do perfil, a pessoa pensa, poxa, mas precisa de tudo isso só para patrulhar a praça? Precisa de tudo isso para patrulhar uma área, um local onde haverá pessoas. E a ideia dele é prevenir roubos, prevenir azar. É tão legal você ir para uma praça, eu falo por mim, perto da minha casa tem. Gente, às vezes eu passo na praça lá, tarde da noite, tem gente sentada lá na praça, tranquila. Por quê? Porque tem profissionais patrulhando a área ali. De final de semana, vai a criançada para lá. Tudo isso por quê? Porque tem guardas, né, responsáveis ali pelaquela praça. Cuidando do ambiente, né? Das pessoas, que estão ali.
E quanto mais tem a gente de segurança naquele lugar, mais ele vai conseguir atender as necessidades dessa população. Exato. E o guarda, no caso, ele não está ali só para, que nem o Leandro falou, não é só para patrulhar o local, mas quantas vezes a gente está aqui em São Paulo, né? Então a gente tem mais propriedade para falar dessa cidade Exato. onde que a gente está. Tem árvores caindo, choveu, caiu 2 pingos de água, um raio, uma árvore vai embora. Se tem um patrulhamento naquela região, a sociedade consegue chegar nesse guarda e falar, ó, essa árvore aqui não tá legal. E precisa de comunicação para podar, para cortar, Isso também é um processo que é do policial metropolitano. Sim. Ele tá ali pela sociedade, porque uma árvore que cai em cima de um carro, em cima de alguém, vai causar um dano. Então, esse também é um processo do policial metropolitano, do guarda, do policial militar. Então, são ações que são além do agir em ocorrências de briga, de roubo, é esse tato. Então, vai ter muitas ações que são o básico da sociedade. E para isso que vocês precisam ter esses controles emocionais, porque aqui mostra também a impulsividade diminuída. Imagina uma pessoa que tá totalmente acelerada, querendo fazer coisas, e vem alguém pedindo, fala assim, Leandro, como que eu chego na praça X? Não sei, eu tô aqui para procurar bandido. Aí acaba tendo uma postura agressiva, impulsiva. Por exemplo, o próprio agente, né, da segurança pública, no caso aí, o GCM, né, muitas vezes ele vai lidar em cidades pequenas. Em São Paulo a gente tem o caso polícia militar, mas nas cidades menores as ocorrências de vandalismo, de briga, geralmente quem vai atender é a GCM. E aí se esse guarda, né, esse policial metropolitano, ele não tem um controle emocional, chega lá, o que ele vai se deparar? Pessoas alcoolizadas, né? Quantos moradores de rua que estão alcoolizados, que estão sob uso de substância? Quem é que vai ter que lidar com essa pessoa? É o guarda, é o policial metropolitano. Se ele não tem controle emocional, ele parte para agressão, né? E aí esquece que aquela pessoa que está ali é uma moradora de rua, mas é um ser humano e precisa ser tratado como tal. Então, entende por que é exigido esse perfil? Toda vez que a gente lidar com pessoas, eu nunca posso esquecer, é um ser humano, independente da situação que a pessoa se encontre. E é isso que eles vão, quando eles criam o perfil, eles vão se preocupar, né? O quanto essa pessoa está pronta para lidar com o ser humano, né? Para lidar com a sociedade, para lidar com volume de pessoa, porque no evento, por exemplo, né, como você falou, você na rua, às vezes festa de rua, tem muitas vezes festivais, né, na rua, e dá muito, a gente sabe que tem muita violência, tem muito uso de substância, tem muito disso, às vezes até mesmo casal, né, brigando na rua, tem violência familiar até na rua, e essas pessoas, se elas não tiverem um preparo emocionalmente falando, para lidar com esse público, fica difícil. Né? Não vai... Como você já falou, ele não está ali para cuidar só do patrimônio, está para cuidar de pessoas. Então, se ele não tem esse controle, fica um pouco difícil dele atuar nessa área. Por isso que se exige que essas pessoas tenham, adequadamente falando, esse perfil, essas características, assim, de forma adequada. Por quê? Porque senão fica essa coisa de que menospreza até esse tipo de profissionais, porque acha que eles são pessoas que estão ali só para olhar o lugar, não é para lidar com pessoas, né? Então, isso desmistifica muito isso que você falou. Porque a PM tem uma atuação, a PM é exigido isso, mas na guarda não vai exigir muita coisa, porque é só um guardinha da rua, será que vai fazer o serviço de rua? Então, tem que entender que está meio que equiparado aqui. As exigências são praticamente a mesma. E agora, com essa nova mudança, de que eles vão atuar como policiais, está mais próximo ainda. Então, para que fique claro aí para quem às vezes não tenha muito entendimento da atuação desses profissionais, que tá meio que lado a lado. Eu gosto de falar que eles são... O perfil é muito próximo, né? E o diferencial, talvez, é que
a instituição da GCM, ela dá uma oportunidade para aqueles que já estão acima dos 31 de conseguirem atuar dentro da área da segurança pública. Que aí a gente vai ver que o público, né, em geral, da GCM é um público que já passou dos Seus 31, 35, tá com os vamos dizer 30, assim, tá tá os entre seus 35 e aí 35. por aí vai. Mas mostrando que o perfil e a importância do trabalho da GCM, né, do policial metropolitano, não é inferior ao policial militar. É um trabalho em conjunto, né? E como eu falei, em muitas cidades do interior, muitas vezes a ação é ser quase 90% da GCM. Tanto que a GCM ela tem várias áreas de atuação, né? Como o Romo, entre muitas outras áreas, né? Tem lá a parte que patrulha a área escolar, tem a parte que patrulha a praça, então eles também têm as suas divisões de áreas, assim como a Polícia Militar. O que mostra que é um trabalho muito próximo, muito, talvez eu diria até igual, né? A diferença é que um é a nível municipal e E o o outro é estadual. estadual, exato. E o alcance que a Polícia Metropolitana tem, até um exemplo de situação que aconteceu ano passado, profissionais da Polícia Metropolitana de São Paulo, daqui da cidade, nas enchentes do Rio Grande do Sul, foram chamados para auxiliar. Então, eles são olhados. Sim. As pessoas que estão na guarda, na Polícia Metropolitana, eles são observados, eles têm capacidade. Então, eu acho que a gente vai falar sobre mais coisas também, mas eu acredito que um ponto importante é o candidato ele não se sentir abaixo por estar prestando um concurso para a GCM, ou para Polícia Militar, ou para a Polícia Civil, porque todos têm a sua potencialidade dentro da ação da segurança pública. O que a gente vê muitas pessoas falando, muitos candidatos dizendo, eu estou prestando para civil porque é melhor. É um cargo muito importante, mas não é melhor ou pior do que o outro. A Polícia Militar ela tem a sua atuação, a Polícia Metropolitana tem a sua atuação, a Civil tem a sua, a Federal tem a outra. Elas são parte de um conjunto que é para proteger o Brasil, para proteger em cunho municipal, estadual, federal. Eu falo que é como se fosse um relógio, cada qual com a sua engrenagem. Todas as peças são importantes para o relógio girar. Então, cada uma delas tem a sua função, tem a sua importância. E quando elas trabalham em conjunto, o relógio da sociedade, né, que é a segurança, a prevenção, gira e a gente tem uma sociedade mais segura, né, de forma harmônica. Então, fez muito sentido o que o Lucas trouxe. Ainda falando de perfis, nós vamos para mais dois perfis que não é tão comum, muitas pessoas não sabem até deles, e vamos falar um pouquinho, então, esclarecer sobre esses dois perfis, tá? Um deles ainda está dentro do oficialato, mas é quando a pessoa... nós temos dois perfis, então vamos falar primeiro da parte de saúde. O que é o perfil de saúde? A Polícia Militar, ela tem um edital que chama-se Oficial Saúde. Esse edital, ele é focado para aquelas pessoas que têm uma formação e desejam atuar dentro da Polícia Militar, mas na área de formação delas. E aí, no caso da Polícia Militar, para a área de saúde, existe um edital específico. Quais são as formações? Medicina, odontologia, veterinária e farmácia, né? A parte de farmácia. Então, essas áreas, essas 4 áreas, elas, quando você é formado em uma delas, e aí você fala, poxa, eu queria muito atuar dentro dessas áreas na Polícia Militar. E aí existe um edital específico. A pessoa consegue já entrar e ir diretamente para aquela área. Ela não vai para a rua. O candidato, ele tem, sei lá, um médico que presta para essa área. Ele vai passar pela escola de formação, porque ele precisa entender
que mesmo como médico, ele será um policial militar, ele terá uma funcional, e uma vez que ele é um policial militar, por mais que ele não vai atuar na rua, ele vai precisar saber o básico de autodefesa, ele vai precisar saber usar uma arma de fogo. Por quê? Se ele sofre um assalto e o criminoso vê que ele é um policial, não importa que ele é médico, o criminoso vai matar ele. E aí imagina, como é que eu coloco uma pessoa dessa, torno ela um policial militar e não dou a ela o mínimo de subsídio para ela se defender, nenhuma técnica, nem nada. Então, por isso que quando a pessoa ela é um médico, por exemplo, ela vai passar, sim, pela formação de 6 meses, o básico, para ela saber se defender nesse tipo de situações. Mas ela atua no hospital como médico, né? E assim com as outras áreas também, o veterinário, em específico só a área da saúde. As outras áreas da Polícia Militar, eu sou formado em engenharia, eu sou formado em educação física. Existem essas áreas de atuação dentro da Polícia Militar, mas não existe um edital específico para isso. A pessoa ela se torna policial, vivencia a carreira e depois ela pode solicitar transferência para essas áreas. Mas aí ela vai aguardar. Já nesse caso do edital saúde, não. Ela já entra atuando diretamente. E aí, o que vai ser exigido aqui para esse edital em específico? O primeiro aspecto que vai ser exigido nesse edital é relacionamento interpessoal. Por quê? Uma pessoa da área da saúde, para quem é da área da saúde, sabe o que eu vou falar. Não é fácil você lidar com as pessoas no momento que elas estão sentindo dor. Qualquer pessoa, quando sente dor, ela vai estar irritada, ela quer imediatismo, porque ela está com dor. E o quanto a pessoa precisa ter um bom relacionamento, empatia, né? Tato para lidar. O edital fala também sobre flexibilidade para entender a situação, ouvir, porque é muito ruim você chegar, por exemplo, num hospital e sentir que o profissional não te ouviu. Nem te olhou, né? Nem te olhou. Mal te olhou, né? E a Polícia Militar, ela preza por profissionais que tenham essas características, por quê? Ela entende que esse médico, esse profissional que vai atender, ele vai estar atendendo o policial, a família dos policiais. Então, se esse policial ele é bem atendido, se a família dele é bem atendida, ele vai ser um profissional satisfeito com essa instituição, né? Imagine, o policial doou a vida dele em prol da sociedade, e aí quando ele precisa passar por um médico, quando a família dele precisa passar por um profissional da saúde, ele é maltratado. Como é que ele vai ter motivação para tratar bem a sociedade? Então, por isso vai exigir alguns critérios, né? Entre essa capacidade de relacionamento, essa flexibilidade. Muitas vezes vai exigir também uma firmeza, mas uma firmeza com tato. É uma das coisas que eles mais olham nessa área, é o quanto você consegue passar a informação, mas de maneira assertiva, só que firme. Porque também, na área da saúde, muitas vezes o médico, o profissional da saúde, precisa ser firme em alguns momentos, mas isso não significa tratar mal. Exatamente. Ser firme não quer dizer que você ser arrogante. Exato. Ter firmeza no que está fazendo, né? Confiança. Como é que você vai atender uma pessoa se você não tem confiança no seu próprio trabalho? E óbvio, uma vez que eles vão lidar com pessoas que já são da área profissionais, que já atuam dentro da instituição, muitas vezes esses profissionais, dependendo da pessoa, é mais rígida, é mais autoritária. E aí se esse profissional não tiver firmeza, ele acaba tendo uma postura como se ele mandasse ali no hospital. E no hospital, ele não é vou dar um exemplo. A pessoa é um sargento lá no batalhão. No batalhão dela, quem manda é ela. No hospital, não. Lá no hospital, ele não manda em nada. Ele é
um cliente do Ele não é um hospital. sargento, ele está na posição do paciente, ele tem que respeitar quem está ali na frente dele e se Perfeito. posicionar como paciente, Lá ele é um naquele paciente. momento. E aí, se esse profissional não é firme, ele vai ter a mesma postura que tem no batalhão. E lá dentro ele não é o sargento, como a Ju falou. Então, por isso que vai exigir essas características da pessoa. Além da técnica, né, da formação, vai exigir um perfil para que ele consiga atuar com quem é militar. Porque uma coisa é você, da área da saúde, atender um civil, outra coisa é você ir atender militares num hospital que é militar. O perfil de um militar é diferente de um perfil de um civil. E se o profissional da saúde ele não sabe lidar com esse perfil militar, ele não consegue atuar lá dentro. Por isso eles têm essas características aqui. Sim. E pelo contato próximo, né? Porque como ele está trabalhando dentro da instituição, ele é um oficial da saúde lidando com um companheiro de trabalho, um companheiro de farda ali. Então, muitas vezes ele vai ter aquele... às vezes, a pessoa tão próxima, ele vai ter aquele conflito de tipo... O que eu posso falar para saber separar o pessoal e o profissional daquela situação. Então, por isso que tem que ter essa firmeza, que nem o Leandro falou. Para saber, nesse momento você não é o sargento Leandro. Você é o Leandro paciente da minha situação aqui agora. E outro fator, né? Quando ele vira, mesmo sendo um médico, agora ele é um médico militar. Então ele vai ter que funcionar de acordo com a instituição. E uma vez que ele entra para uma instituição militar, ele vai ter que fazer toda uma mudança em comportamentos, em maneira, né? Por exemplo, se como médico você saía para X lugar, como médico militar, você já vai ter que ter esse cuidado, porque você, querendo ou não, também é um policial. Você tem algumas restrições. Você terá algumas restrições. Sua vida, de certa forma, estará em risco dependendo do ambiente, do local, das pessoas. Então, isso também é avaliado quando eles vão escolher uma pessoa para trabalhar dentro da instituição. O quanto ela está pronta para viver uma vida militar, mesmo não sendo a vida do policial militar que está no operacional, mas ainda é uma vida militar. Tem restrições, como a Ju trouxe. E um outro perfil também, um outro edital que é muito comum, é o edital do Águia. Né? Algumas pessoas... O que é o Águia? É aquele helicóptero, né, da Polícia Militar, que a gente vê rodando São Paulo. Então, é a parte de patrulhamento aéreo da Polícia Militar. E aí, quando a pessoa ela decide, puxa... Leandro, eu amo a ideia de voar, de estar lá no alto e tal. A única área da Polícia Militar que vai te proporcionar essa possibilidade, né, de trabalhar numa área, numa ação aérea é o Águia. Só que dentro do Águia, quando a pessoa decide ir para o Águia, ela tem que prestar novamente o concurso. Só que assim, ela precisa já ser policial militar, ela já precisa estar atuando dentro da instituição. O Águia não abre edital para pessoas civis. Você precisa estar dentro da... Já tem que ter uma carreira. Já tem que ter uma carreira dentro da instituição. E aí, dentro do Águia, por exemplo, eu quero ser piloto. Só sonho em ser piloto. Para se tornar piloto, eles vão exigir que a pessoa seja oficial, ela tem que estar na patente de oficial. Aí, uma vez já na patente de oficial, já atuando como oficial da Polícia Militar, aí ela tem a possibilidade de prestar para o Águia. Dentro do Águia, o perfil que eles vão analisar? Eles vão analisar todos os aspectos ligados à atuação de oficial, mas também algumas questões ligadas também à questão da inteligência. Eles exigem um nível de inteligência lógica, numérica, verbal,
elevada, porque como vai ter que lidar com um equipamento muito complexo, então eles vão exigir a capacidade do candidato de fazer coisas simultâneas, com precisão, mas rapidez ao mesmo tempo. Porque um piloto, ele não pode errar. Essa é a verdade, assim. Se ele erra um comando, se a torre manda um direcionamento e ele vira a aeronave para o lado errado, ele pode bater em algum lugar e a aeronave explode e morre todo mundo. Então, ele precisa, ao mesmo tempo que ele tem que ter a destreza, ser muito cauteloso no que ele vai fazer, precisa responder rápido, porque o águia é uma função de primeiro socorro. Né? Você não vê o águia vindo por qualquer motivo. E, além de tudo, o águia, por que eles pedem um oficial, né? Porque já tem aquele aspecto da liderança. Exato. Então, é um piloto que está liderando toda aquela máquina e os tripulantes do helicóptero também. Exato. Porque o águia não vai sozinho, o águia vai com outros policiais ali, que são os GRI, né? Sim, são os apoios, né? Isso. Porque dentro do águia vai ter o piloto e vão ter os tripulantes que, em geral, não são... vão ser praças, né? Então, o tripulante, ele tá na ação de praça, os policiais que atuam como tripulantes são praças e os policiais que atuam como pilotos são oficiais. E esse piloto, além de pilotar, ele comanda toda a operação que acontece dentro do águia, ele tem que estar atento ao que está acontecendo lá fora, porque o águia faz resgate, mas o águia ajuda em casos de buscas, né, de captura. Ele é uma das áreas que mais atua em contato com todas as outras áreas da Polícia Militar. É incêndio, o águia está lá pegando água para ajudar a jogar água, né, pegando água para ajudar o bombeiro, porque dependendo do local, às vezes não chega caminhão, e aí vai. São muitas as atuações. Sim, né? inclusive, de grande porte, né? Exato. inclusive tem situação de afogamentos, às vezes na praia, em época de temporada, o águia tá sempre sobrevoando ali, vendo onde são zona de risco, região de risco, eles vão pedindo pra galera sair e apontando onde tá tendo o risco maior. Até nisso, o águia também, né, opera. Tá tendo assalto a banco, os criminosos deram fuga, o águia tá por cima, sobrevoando e passando as coordenadas da onde o carro tá, para que direção o carro tá indo. Então eles dão apoio constante a todas essas áreas da Polícia Militar, né? E por isso é um perfil bem específico. Em geral, inclusive, eles têm até, diferente dos outros editais, que são 3 dias de psicológico, o águia trabalha com 4 dias de psicológico. Depois que o candidato passa, ele ainda tem que fazer uma entrevista com o responsável ali pelo batalhão do águia. Então é bem complexo e tem que ser mesmo, pensando na importância, né? Tensão concentrada e difusa deve ser Altíssimo. Eles altíssima, exigem assim. porque a pessoa tem que ter mesmo atenção muito. Em geral, o resultado das baterias deles tendem a ser resultados alto mesmo, até porque o número de vaga é bem limitado, dependendo do edital, né? Tem edital que já abriu 4 vagas. Imagina. Assim. Então é bem, desde a prova escrita Os até critérios são bem... são bem rígidos, justamente porque é uma vaga que exige isso, né? Mas existe aí essa possibilidade. E qual é o diferencial também? É uma vaga que, diferente de outras áreas da PM, para você ingressar, talvez vai exigir que você tenha um contato lá, talvez algumas áreas mais específicas podem exigir isso. No águia, não. Você consegue, né, entrar, acionar a partir do quanto você conseguir estudar e se dedicar tanto na escrita quanto nas outras etapas. Então a gente vê muito candidato que se torna oficial, depois de um tempo ele volta na busca de entrar para o águia, porque é meio que a carreira ali, é onde a pessoa meio que vai tentar, digamos, finalizar a carreira dela, né? E é uma boa, é algo interessante para quem já é oficial e está aí na Polícia Militar. E o águia, ele coloca muito à prova daquela questão do sonho, né?
que a gente vê muito o pessoal, principalmente quando é para soldado, tá ali, chega, é meu sonho, a gente fala assim, mas tem alguma coisa além do sonho. O sonho é uma coisa muito... ele é importante, é muito importante sonhar, mas tem que ter algo mais. E o Águia não é só o sonho. Então, você tem que ter essas competências, como a gente falou. No perfil, as situações, as notas são muito altas, então exige aquela dedicação, aquele comprometimento, um perfil bem trabalhado, para que você exerça uma função que é muito bonita e ela é muito exigente para a função. Dentro do que a Polícia Militar ela propõe ali, ela vai te exigir muito para você estar ali no lado. Sim, mas o que é interessante mostra, enquanto a Polícia Militar, tá vendo? A questão da carreira, né? Você entra ali como soldado, mas olha quantas possibilidades você tem e até onde você pode chegar, almejar, desde que tenha essa dedicação. Né? Nada vai acontecer por acaso, tá? E para a gente finalizar, o último que nós vamos comentar um pouco é sobre a Polícia Civil. Qual é o perfil dessa polícia? A gente sabe que a Polícia Civil, diferente das polícias que a gente estava trazendo até agora, todas as polícias que a gente comentou, elas têm uma ação preventiva. Então, eles agem antes ou durante a ação do crime, né? Na prevenção. Já a Polícia Civil, ela é uma polícia investigativa. Vai agir pós-crime. Então, qual é o papel dessa polícia? É entender o que aconteceu nessa cena do crime. Vamos tentar descobrir quem cometeu o crime. Esse é o papel, é investigativo. E aí é dividido entre as muitas funções. Então, você vai ter lá o próprio investigador, que vai lidar, que vai questionar, que vai verificar quem eram as pessoas ali na cena. Então vamos chamar todas essas pessoas, todas elas vão ser interrogadas para se entender o máximo possível de informação. É a parte que vai coletar dados. A Polícia Civil trabalha com os dados. Eu preciso de informações de fato. Aí você tem a perícia que vai vir até o local, vai fotografar, vai tirar, vai tentar colher alguma amostra daquele local. Se ocorrer um crime, você vai ter a área a necrópsia, que vai fazer todo o estudo do corpo, do cadáver, vai entender as questões que a gente chama tanatológica, né, do corpo, o estado desse corpo, para então também gerar documentos. Então, esse é o papel. Né? A gente precisa entender que todas essas polícias são diferentes. Por isso, o perfil não pode ser igual. O perfil de um policial da Civil vai ser, sim, perfil mais investigativo. Sabe aquela pessoa que é mais investigativa, que ela é mais minuciosa, dificilmente as coisas passam despercebido. Aquela pessoa que você fala uma coisa para ela tem uma escuta, mas a escuta dela é uma escuta atenta, de que dificilmente você fala uma coisa e passa despercebido ou ela esquece. Geralmente vão ter uma boa memória, geralmente vão ter um raciocínio lógico muito bom, porque eles fazem ligação das coisas, sabe? Aquela coisa de uma pessoa falou uma coisa e a outra falou, e na hora eles já conseguem Eles ligam os pontos muito rápido. ligar os pontos muito rápido. Né? Geralmente uma pessoa mais questionadora, que não é qualquer coisa que você vai falar e vai fazer sentido. Eles buscam sentido o tempo todo em tudo, porque está dentro do perfil de quem busca essa área. Exatamente. Sim, é só essa questão de, tipo, é uma pessoa que vai no detalhe, ela esmiuça aquele negócio, ela vai a fundo. O porquê sim não é resposta. Exatamente. Então, eu tenho que mostrar para essa pessoa, por A mais B, o que eu quero fazer, aonde eu quero chegar. Então, o policial civil, ele é uma pessoa muito detalhista, ele é muito direto nas coisas, ele vai muito
Eu busco na o palpável raiz. das coisas, né? Isso, né? Vai buscando o palpável das coisas, o concreto, né? Uhum. Investiga, mas ele vai buscando provas, coisas concretas para fechar aquilo. São mais racionais, Exatamente. eles têm uma racionalidade maior. Não que eles não saibam ser humanos e empáticos, não é isso. Mas o trabalho deles vai exigir mais racionalidade, porque eles estão buscando provas. E aí não dá para Exatamente. deixar se levar, a pessoa vem, te conta uma história e tal, e você Ok. já vai pegando aquilo, não. Você vai fazer todo tendem a ser mais desconfiados também, Sim. justamente por causa disso. Então tá dentro desse perfil. Tá? Então, pessoal, esses foram alguns perfis, né, que a gente tentou trazer aqui para vocês, assim, bem que de uma forma bem superficial, mas só para vocês entenderem o que difere de um para o outro. Não é essa coisa do, vou para. Quando a pessoa fala assim, meu sonho é ser da segurança pública. Eu falo, tá, segurança pública o quê? Onde? Qual delas? Não, quero só trabalhar na segurança pública. Essa pessoa, desculpa, não sabe o que é a segurança pública. Porque tudo isso que nós estamos falando até agora, tudo isso é segurança pública. E tem mais coisas ainda que a gente nem mencionou. Tem mais coisas. Aí, onde você se encaixa? Qual é o perfil que você mais se encaixa? Então, antes de você ir para um concurso, se inscrever, você precisa entender, mas qual dessas áreas eu melhor me encaixo? E aí eu vou buscar qual é a área que eu mais me encaixo, qual é a área que tem mais a ver com o meu perfil, e aí eu vou buscar me enquadrar ainda mais aquilo, porque aí vai fazer sentido. Você entra para aquela profissão e a profissão vai fazer sentido para a sua vida, porque você de fato tem a ver com aquilo ali. Tá? E aí é isso, tem gente que tem super a ver com a polícia militar, tem gente que tem super a ver com a civil, tem gente que tem super a ver com a polícia metropolitana e tá tudo certo. Todas elas são importantes, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Acho que a gente tentou esclarecer isso para vocês e acredito que nós conseguimos aí. Qualquer dúvida, a gente está aqui, tá? Então podem vir nos conhecer. Então a gente está disposto a ajudá-los nesse caminho aí. E se vocês quiserem saber sobre outros assuntos, outros temas, podem deixar nos comentários, porque aí a gente vai trazendo outros temas aqui para a gente ir esclarecendo para vocês nos nossos vídeos do Mike Psico. Bom? Fechou. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu.